Ah, não! Dia do diácono, mais um sermão temático que não tem nenhuma relação comigo. Eu não quero ouvir essa mensagem. Talvez esse pensamento esteja nesse momento na mente de algumas pessoas que se depararam nesta manhã com um boletim indicando Dia do Diácono Batista. Imaginaram ter que ouvir mais um daqueles sermões, como no dia da educação teológica, como no dia do ministro de música. Não gosto de sermões temáticos, não falam meu coração. Porém, se você atentar para o tema desta manhã, poderá, a princípio, começar a perceber que ele possui uma aplicação muito mais ampla do que somente a um grupo específico dentro da Igreja do Senhor. Com base no texto que está em nossas Escrituras, Atos capítulo 6, de 1 a 7, refletiremos nesta manhã, subordinados ao tema qualificações de um líder servo e suas consequências. E veremos 4 considerações. Um líder servo, ele é sensível às necessidades de sua igreja. Um líder servo é parte ativa nas soluções dos problemas da sua igreja. Um líder servo possui qualificação necessária para servir. E um líder servo realiza um serviço frutífero. Oremos. Senhor Deus, capacita-nos a compreender a Tua palavra. E não somente compreendê-la, mas aprender os Seus ensinamentos e colocá-los em prática. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Palavra do Senhor. Amém. Uma introdução. Terminologia é o estudo dos termos. Pensemos no termo diáconos, do grego, que aparece na Bíblia Sagrada por 29 vezes. Dia, o prefixo, significa bem, totalmente, completamente. Cones, poeira. Diácones. Diácones é levantar a poeira completamente enquanto se apressa para realizar algum tipo de serviço. Diácones. É aquele que é ágil, intenso na realização do serviço, ao ponto de levantar a poeira do chão. O uso do Novo Testamento
Você sabia que Jesus é mencionado na Bíblia como um diácono? Em Mateus capítulo 10, verso número 28, o próprio Filho de Deus afirma que o Filho do Homem não veio com o objetivo de ser servido, diakonetenai, no grego, mas com o objetivo de servir. E a palavra grega é diakonesai. E mais ainda, quando nós lemos a carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 8, e convido você, podendo abrir, acessar a sua Bíblia nesse texto, em Romanos 15, 8, olha o que o apóstolo Paulo diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. A palavra ministro é a palavra grega diácono. Cristo foi constituído pelo próprio Deus diácono da circuncisão. A palavra diácono, portanto, pode ser definida como servo, ministro, como é o caso da tradução de Romanos 15, 8, na versão que eu possuo, ou até garçom, na nossa língua, no sentido de atendente, aquele que espera para atender. Como nós víamos antigamente em imagens que reproduzem os escravos que trabalhavam na casa grande, ou vemos hoje em restaurantes, aqueles atendentes que ficam em pé junto à mesa, aguardando serem convocados para servir bebidas ou comidas ou retirar algum talher, algum prato. Apostos, aguardando comando para atender. Isso é diácono na Bíblia Sagrada. Apenas pensando em terminologia, estudo do termo. Nas Escrituras Sagradas, vimos a questão de Jesus agir como diácono, mas Paulo, o apóstolo, e também Apolo, o poderoso, o intenso pregador do Evangelho, são também apresentados como diáconos. Se não, veja aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 5, diz Paulo, reflete o apóstolo: quem é Apolo? E quem é Paulo? Diáconos, servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Servos. Enquanto havia esse debate na igreja de Corinto a respeito de quem era o maior líder, Paulo destaca que todos, na verdade, eram servos, instrumentos do único Deus. Paulo e Apolo. Até Timóteo é descrito como sendo um diácono no sentido de servo. Quando nós lemos em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo número 6, expondo estas coisas, diz Paulo a Timóteo, aos irmãos, serás bom diácono, ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Por isso que, enquanto nós nos detemos na palavra do Senhor para refletirmos juntos a respeito deste dia do diácono batista, temos que manter em nossa mente a ideia de que diácono é um ministro de Deus, é um servo de Deus. E nesse sentido lato, ou seja, mais amplo, todos nós o somos. Por isso que o tema se propõe a pensar sobre isso, qualificações de um líder servo e suas consequências. O texto que é o objeto de nossa reflexão é o de Atos 6:1 a 7. Porém, a primeira menção ao diaconato como um cargo se encontra em Filipenses capítulo 1, no versículo de mesmo número, quando Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos, diáconos, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, agora como ofício, que vivem em Filipos. Primeira menção
do cargo do ofício diaconal nas Escrituras Sagradas. 1 Timóteo 3, de 8 a 13, é uma outra menção ao diaconato como cargo, e ali há uma lista de qualificações. Porém, não é nenhuma dessas passagens que nós iremos refletir nelas detidamente, mas em Atos 6, de 1 a 7, que muitos afirmam não haver qualquer referência ali ao diaconato como um ofício, um cargo, mas outros, com os quais eu concordo, afirmam que em Atos 6, de 1 a 7, há um proto-diaconato, ou seja, um protótipo, um modelo prévio daquilo que seria desenvolvido para se tornar um ministério diaconal. O que tanto nos ajuda a pensarmos, refletindo como um protótipo do ministério diaconal enquanto cargo, como também nos auxilia a pensarmos em todos aqueles que são líderes servos na igreja de Cristo Jesus. Portanto, uma palavra em Atos 6, de 1 a 7, que é aplicável para os diáconos e diaconisas, mas também para todos os servos de Deus, para toda a igreja de Cristo Jesus, aqui reunida, ou que assiste a este culto pela internet, ou que assistirá posteriormente a gravação dessa nossa celebração. Líderes servos têm qualificações e têm consequências do seu trabalho. Pensemos no primeiro tópico. Um líder servo é sensível às necessidades da sua igreja. Uma palavra para diáconos e diaconisas, aqui presentes no santuário, ou aqueles que não puderam estar aqui assistindo-nos pela internet, mas uma palavra também para toda a igreja do Senhor, para todos aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja de Cristo. Sensibilidade às necessidades da igreja. O versículo começa descrevendo as dores do crescimento. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Alguém poderia afirmar que o crescimento de discípulos, a palavra ali grega é mateteos, aprendiz, é um grande benefício. A igreja de Cristo há de almejar sempre crescer em número de pessoas que aderem à fé, e que não somente aderem à fé, mas também desejam ser membros de uma determinada igreja. Que bênção, que satisfação! Mas existe aquilo que é chamado de dores do crescimento. Multiplicando-se o número dos discípulos. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos é uma descrição do crescimento da igreja do Senhor. Nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 2, no verso 41, diz o texto bíblico: então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E no verso 47 do mesmo capítulo 2 de Atos, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A obra de crescimento e de acréscimo de pessoas à igreja do Senhor, destaca o texto bíblico nesses dois versículos, é uma obra de Deus. É o Senhor quem acrescenta. Lucas, autor desse livro de Atos, tem cuidado de destacar isso. É o Senhor que acrescenta. Aliás, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no texto que nós mencionamos no capítulo 1 daquela carta, ele faz essa advertência aos crentes de Corinto que estavam debatendo sobre o destaque e o valor de diferentes líderes, dizendo que um é o que planta, outro que rega, mas quem dá crescimento é Deus. Mas mesmo um crescimento dado por Deus, isso traz dores. Qual foi uma dor decorrente do crescimento da igreja em Jerusalém? Problema. Aliás, o problema foi o acréscimo de pessoas que vinham com as suas necessidades junto.
Aqueles que Deus traz e acresce à nossa igreja, não deixam seus problemas do portão para fora, não. Vem com eles. E muitos deles anelam, desejam que a igreja os auxilie a solucioná-los. Mas não somente aqueles que vêm, nós que aqui estamos, também temos os nossos problemas e não os deixamos do portão para fora. Problemas do crescimento. Acréscimo de pessoas com as suas dificuldades. E um outro problema, murmuração. Porque o texto bíblico vai dizer que houve murmuração. Uma definição interessante que eu li de murmuração é a seguinte: desprazer secreto. Não abertamente declarado. A pessoa tem um desprazer, mas ela não o declara em público, declara. E nós sabemos como os murmuradores foram um entrave na obra do grande servo de Deus, Moisés, enquanto caminhava da libertação do Egito rumo à terra prometida. Murmuração. Problemas da igreja. A liderança de um líder servo é sensível a essas necessidades. A murmuração é definida aqui como ocorrendo entre dois grupos diferentes no mesmo ambiente. Todos cristãos. Ambos grupos de origem judaica. No entanto, alguns eram judeus que viviam na Palestina, viviam em Israel, estavam sempre em Jerusalém. São chamados aqui no versículo 1 dos hebreus. E os helenistas eram também cristãos, também convertidos ao judaísmo, mas eram judeus da chamada diáspora ou dispersão. Judeus que haviam deixado a sua terra natal e procurado algum tipo de ambiente fora da Palestina, fora dos territórios de Israel, que moravam em diversas localidades do Império Romano. Lá a sua família crescera, criaram filhos, abriram negócios, e como bons judeus que continuavam na fé, ao menos uma vez por ano, iam até Jerusalém por ocasião da Páscoa para celebrá-la. Mas muitos deles já não falavam mais, como os cristãos hebreus, o aramaico. Haviam adotado a sua língua, ou como sua língua, a língua grega. Eram os helenistas. Acontece que muitos desses judeus que viviam fora de Israel, quando ficavam mais idosos, queriam voltar ao sossego da sua terra para até morrer no seu país. E alguns desses voltavam, idosos, com seus cônjuges, ou voltavam até viúvos ou viúvas. E nós sabemos o contexto bíblico sobre a situação das viúvas, que dependiam de assistência, pois não tinham marido para sustentá-las, ou quem sabe se o filho havia permanecido em terras do Império Romano, e algumas viúvas estavam sozinhas. E aí uma murmuração. A igreja está dando prioridade ou atendendo as viúvas dos cristãos convertidos ao judaísmo, que são aqui, daqui mesmo, chamados de hebreus, e não está a igreja atendendo as viúvas que são da dispersão e que retornaram para cá. Está havendo um desequilíbrio no atendimento, no suprimento de necessidades. E esse problema, junto com o crescimento, então havia mais viúvas, mais pessoas carecendo de ser supridas suas necessidades, e mais murmuração. E mais murmuração.
e a sensibilidade. Às vezes surgem problemas que podem não ser tratados por ignorância, no sentido de desconhecimento de que existem, infelizmente até por descaso mesmo, ou desatenção, proposital ou não. Mas o problema permanece lá, que quando não solucionado, traz como resultado murmuração. A necessidade de que um líder servo, representando a sua igreja, pensando no bem da sua igreja, não se una a essa divisão de grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, mas que pensando no bem da igreja e com sensibilidade à necessidade de sua igreja, atue nesse sentido. Diz o versículo número 2, que os apóstolos, simbolizando a liderança daquela comunidade cristã, declararam: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir, diakonem no grego, as mesas. Daí a necessidade de levantar um grupo de diáconos ou líderes servos. Enfatizamos, aqui ainda não havia diaconato como um cargo, mas já havia diácono no sentido de serviço, o que amplia a questão para todos nós. Irmãos, se até Jesus é chamado de diácono, você também é um diácono, é uma diaconisa. No que diz respeito a servir. Especificamente para os diáconos de nossa igreja, que nós prezamos, amamos, respeitamos e agradecemos pelo serviço, a questão da sensibilidade pelas necessidades da igreja e não se unir a grupos de murmuração que não trazem solução. Uma palavra extensiva para todos nós. Não desconhecimento, não desatenção, mas sensibilidade às necessidades da igreja do Senhor. Servir às mesas era uma expressão que significava atender, especificamente aquelas viúvas, com alimento, outros tipos de suprimento e até recurso financeiro. Itens que ficavam sobre uma mesa e, indo àquela mesa, atendia-se às pessoas com suas necessidades. Havia necessidade de uma priorização no serviço. Imagina se fossem aqueles líderes espirituais e principais da igreja investir tempo naquilo que era uma tarefa extremamente nobre, de atender necessitados, mas que lhes furtaria o tempo daquilo que foram chamados a fazer. Nessa semana que se passou, nessa minha jornada pelas organizações da igreja, estive visitando o celeiro da nossa igreja e pude ver nossas irmãs ali, creio que a maioria diaconisas, trabalhando, um trabalho intensíssimo. E fico pensando se eu, como pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, tivesse que fazer isso. Um trabalho nobre, importante, valioso, mas que me tiraria tempo de investir naquilo para o que Deus me chamou especificamente. Daí a necessidade de que outras pessoas capacitadas realizem esse serviço. Além do líder servo ser aquele que é sensível às necessidades da igreja, o líder servo, você mesmo, meu irmão, você mesmo, minha irmã, o líder servo é parte ativa na solução dos problemas da igreja. Está sensível, o problema existe, identifiquei, e age para solucioná-lo. A orientação dos apóstolos foi essa, versículo 3, mas escolhei dentre vós.
Poderia alguém da comunidade afirmar: ah, não coloque essa responsabilidade sobre os nossos ombros, que vocês, apóstolos, que indiquem e que resolvam, que solucionem. Mas o versículo 5 diz que não foi essa a reação. O parecer agradou a toda a comunidade. O próprio Senhor Jesus viveu algo semelhante. Há aqui uma multidão de pessoas. A comida acabou. Estamos distantes de um lugar onde possamos adquirir a comida, o alimento para essa multidão. O que Jesus disse para eles? Dai-lhes vós de comer. A solução para os problemas da igreja está na própria igreja, que soluciona os problemas. Não cria mais problemas. Trocaram a murmuração pela solução. E que maravilha que nós podemos fazer isso também nos dias de hoje. Murmuradores, há muitos, mas há aqueles que são os que trazem a solução para o problema. Os 12 apóstolos reuniram toda a igreja, toda a comunidade cristã, para que dela mesma saísse a solução para o problema. E qual foi a solução? Os apóstolos priorizariam a pregação da palavra e a oração. Aliás, ouvi uma história, fato real, de que uma pessoa ligou para o gabinete pastoral, para a igreja, bem cedinho, e o pastor estava lá. Nem mesmo as pessoas da secretaria não tinham chegado ainda, mas o pastor estava lá. Então ele atendeu o telefone, e aquela irmã disse: pastor, o senhor já está aí? Estou. O que o senhor está fazendo, pastor? Eu estou aqui lendo a palavra de Deus e orando. Ela disse: que bom, pastor, já que o senhor não está fazendo nada mesmo, o senhor podia ir lá na cantina, é que eu desci uma panela fora do armário, o senhor podia ir lá e guardar isso. Os apóstolos entendiam que a dedicação à palavra e à oração era algo extremamente importante, valioso, necessário, prioritário, especialmente para eles que haviam sido chamados com esse objetivo. Pode haver alguns que, como essa senhora, irmã em Cristo, achou que ler a palavra e orar é semelhante a não fazer nada. Mas não foi assim com os apóstolos. Solução: os apóstolos priorizariam a dedicação deles à palavra de Deus e à oração. Segundo ponto da solução: eleição de 7 líderes servos. Lembremos que aqui não está o diaconato como cargo, está talvez um protótipo do diaconato. Logo, esse texto serve como base para todos nós, líderes servos do Senhor. Eleição de 7 líderes servos para servirem às mesas. Um líder servo é parte ativa na solução dos problemas da igreja do Senhor. E louvamos a Deus, porque a primeira igreja batista do Rio de Janeiro é constituída de líderes servos que são parte ativa na solução dos problemas da igreja, que não se envolvem com murmuração, com divisões, que não criam mais problemas do que aqueles que já existem. No entanto, são parte ativa na solução dos problemas. Uma terceira colocação, com base nesse texto que estamos lendo, Atos 6, de 1 a 7, é que um líder servo possui qualificação necessária para servir. Um líder servo é qualificado para o serviço. Sensibilidade ao caso é a primeira sensibilidade do texto, que não está claramente apresentada, mas que pode ser inferida do texto. Sensibilidade ao caso. Porque poderia haver um líder servo que, indicado a função, dissesse: eu não. Um professor
de português, que prioritariamente é um pastor em nossa região, nossa antiga região ali de Volta Redonda, do Sul Fluminense, pastor Gerson Januário. Com a sua experiência na língua portuguesa, ele é muito dado a corrigir quando nós cometemos algum tipo de erro, equívoco no uso da língua. E em processos eleitorais, quando alguém indicado dizia, eu declino do meu nome, o pastor Gerson se apressava a corrigir. Se você declinar do seu nome, você vai ficar sem nome. Então você tem que dizer, eu declino da indicação do meu nome. E como bom aluno informal, eu aprendi. Mas às vezes a gente vê muito isso em alguns processos de indicação. Eu declino, eu declino, eu declino. Aqueles 7 não declinaram da indicação dos seus nomes quando foram apresentados como agentes da solução para o problema. Foram sensíveis ao ponto de colocarem a própria vida deles à disposição. Estamos em processo de indicação de nomes para a diretoria, a próxima diretoria da igreja. Que aqueles a quem o próprio Deus apontou possam ser-nos revelados. E aqueles que o próprio Senhor apontou, que sejam sensibilizados pelo Senhor. E que a própria sensibilidade também haja em nós no processo de eleição. Então, sensibilidade ao caso, à necessidade da igreja, é uma característica de maturidade espiritual e é uma qualificação importante para um líder servo, quer seja diácono ou não. Mas não há nada mencionado aqui no texto sobre formação ou habilidades específicas. Mas o que há são características, qualificações espirituais. Primeira delas, boa reputação. Versículo de número 3. Martiroumenos no grego. Interessante que na raiz da palavra está o termo mártir, aquele que se entrega por uma causa justa. O serviço ao nosso Deus, muitas vezes, ele é assim, de uma entrega, por uma causa que é justa. Boa reputação dentro e fora da igreja. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13, traz uma relação aqui de qualificações, que pode, de repente, ser o objeto da reflexão bíblica do segundo domingo de novembro de 2023, não agora. Mas boa reputação de dentro e de fora. Pastoreava uma igreja no sul do estado, e uma membro da igreja convidou ao pastor para uma visita evangelística, e lá fomos nós. E enquanto conversava com aquele senhor, já aposentado, ele disse que trabalhara numa determinada empresa muito conhecida ali daquela região. E eu, vendo ali um ponto de contato, para dar sequência à conversa, ele disse, você conhece o Beltrano? Ele é da nossa fé, ele também é da nossa denominação, ele é um crente em Cristo. Ele teve uma posição de chefia nessa empresa. Irmãos, naquele momento exato, aquele senhor fechou o rosto. Decepcionado em descobrir que aquela pessoa era crente. Mas que eticamente não falou no grupo aberto, mas depois me procurou em particular e falou as experiências amargas que teve com aquele crente em Cristo, que eu, tão alegre, tão feliz, achava que era um ponto de contato para dar continuidade à conversa. Boa reputação também do lado de fora, porque há pessoas que são heróis nas 4 paredes da igreja, mas que fora são vilões. Visitando uma igreja a convite de uma irmã em Cristo, uma pessoa não relacionada à fé começou a olhar o coro que cantava, o coral.
cutucou a sua anfitriã e perguntou: aquela pessoa ali é daqui da sua igreja? Estava cantando no coro. E aquele visitante contou coisas impublicáveis a respeito daquela pessoa. Um líder servo possui qualificações necessárias para servir, boa reputação. Mas não somente isso. O texto diz que os apóstolos indicaram que deveria ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Na parte da manhã ontem, eu e minha esposa fizemos uma aventura matinal. Que aventura foi essa? Ir no supermercado mundial num sábado. Comecei a treinar direção ali dentro, conduzindo o carrinho, para desviar dos outros carrinhos. Saber parar, saber dar partida, esperar quando eu posso ir, quando eu não posso ir. Não tinha seta para eu dar, mas eu dei um jeito lá dentro. Quando estávamos na fila, aguardando no caixa para sairmos, uma senhora passou na nossa frente, foi ao senhor que estava na frente e no outro, pedindo para furar a fila. E ela justificou. É que eu sou alcoólatra declarada, disse ela. E rindo, né? Eu não sou alcoólatra anônima, eu sou alcoólatra declarada. E ela estava com uma garrafinha, não sei como é que chama aqui, mas no sul fluminense chama de gorduchinha. Aquela garrafinha redondinha, de pinga, de cachaça. Só aquilo que estava na mão dela. E ela não queria ficar na fila enorme, então foi pedindo um e outro para chegar na frente e sair rápido. E ela disse na fila, mais para frente de nós assim, para mim está difícil, porque hoje eu já acordei tremendo com a necessidade do álcool. Escrevendo o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aquela senhora controlada pela pinga não tinha controle sobre si mesma. Era a cachaça que estava controlando ela. Sem ela, acordava até tremendo. E abraçando aquela garrafa, desejava imediatamente pagar para poder sair e beber. E ela pegou aquela garrafinha, depois que pagou no caixa, botou dentro de uma bolsa, fechou e foi embora. Aqueles que são controlados por coisas que não deveriam controlar-lhes, muitas vezes o fazem oculto, mas são controlados assim mesmo. Paulo diz: não sejam controlados pelo vinho, mas sejam controlados pelo Espírito de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que apresenta como uma das características da presença do Espírito Santo naquele que crê, o domínio próprio ou autocontrole, que eu costumo dizer que não é somente o auto no sentido de próprio, com letra U, mas auto com L, é o controle do alto, é Deus o controlando. Uma das características do líder servo é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não se controla a si mesmo. Quem é que lhe controla? Uma qualificação para o diaconato ou para o líder servo é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E quando Paulo, em Efésios 5,18, usa a expressão enchei-vos, o verbo grego está ali num termo, no modo auristo, que dá a ideia de continuidade ininterrupta. Enchei-vos e continuai a encher-vos do Espírito Santo, ininterruptamente. Mas também, diz o texto de Atos 6, cheio de sabedoria. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E
E o próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3:16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Palavra de Deus, dando sabedoria. Em qual sabedoria você se apoia, meu irmão, minha irmã, para ser um líder, uma líder serva? O texto de Atos descreve que o que qualifica é a sabedoria do alto, que tem por princípio o temor a Deus. Finalmente, um líder servo realiza um serviço frutífero, um serviço que dá frutos. Quais foram os frutos para aquela igreja chamada primitiva? Uma igreja que tinha um foco para fora, na expansão, no anúncio da palavra, sem deixar de ter um foco para dentro, na necessidade das pessoas que estão dentro. O foco para fora é descrito pela expressão, crescia a palavra de Deus. E não é para espantar que crescesse, não. Porque, à medida que os apóstolos ficassem livres para cumprir a missão deles de pregar a palavra e de orar, é natural que essa palavra chegasse a mais pessoas. Porque se tivessem eles que dividir a atenção com murmurações, com divisões dentro do grupo, com falatório, com disse-me-disse, com bibibi aqui, atrapalharia os apóstolos da sua missão. Ainda bem que entre nós não é assim. Crescia a palavra de Deus. A função básica do líder servo era liberar o líder espiritual de sua congregação. Crescia a palavra de Deus. Consequentemente, diz o texto no verso 7, se multiplicava o número de discípulos, de aprendizes. Deus dando o crescimento. E não somente pelo trabalho dos apóstolos, mas porque a comunidade, vendo o amor dentro da igreja, se sentia atraída. Irmãos, no Império Grego havia um moto. A ética grega romana dizia o seguinte: pobres devem ser negligenciados. E aí vem a igreja e dando assistência aos necessitados. É impossível não recordarmos de João 13, 34 e 35. Quando Jesus, nosso Senhor, afirma, nisto todos conhecerão que vocês são meus aprendizes e meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. O amor dentro da igreja, o anúncio para fora, testemunhos poderosos, atrativos para a igreja do Senhor. E eu não canso de testemunhar que a primeira vez que eu entrei numa união de jovens aqui nessa igreja, na União Aster, que eu entrei lá e vi aquele número imenso de jovens rindo, brincando, se alegrando, aquilo exerceu um poder de um imã atrativo sobre mim. Eu quero ser parte disso. O amor tem um poder atrativo. Inclusive numa assembleia, que eu vi a ordem dessa igreja, eu quero ser parte disso. Quer seja numa união de treinamento, numa assembleia, ou qualquer outro encontro da igreja, uma pessoa que entre aqui, há de encontrar esse amor que atraia. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdotes que testemunharam, vários deles, o milagre que aconteceu no templo, enquanto Jesus entregava a sua vida na cruz do Calvário. Diz Mateus 27, 51, que o véu do templo, que separava o santo lugar do santo dos santos, rasgou-se do alto a baixo. Não foi nenhum homem que rasgou, não. Não foi um sacerdote que subiu numa escada para rasgar de cima para baixo. Foi o próprio Deus que desfez aquela separação entre Deus e os homens por intermédio de Jesus Cristo. Muitos sacerdotes testemunharam aquilo e quem não viu contou para os outros sacerdotes. E era natural que eles viessem a obedecer à fé. Ou, apesar de conhecer, tornarem-se ávidos oponentes da fé.
realiza um serviço frutífero no líder servo. Que nessa manhã, em que nós celebramos o dia do diácono batista, possamos todos entender que esse não foi mais um sermão temático, específico para um grupo. Também direcionado para um grupo nesse dia específico, em que nós agradecemos a Deus pelo Diaconato Batista do Brasil, e em específico pelos diáconos da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mas uma mensagem para todos nós, líderes servos, que como líder servo, devemos ser sensíveis às necessidades da igreja. Que como líderes servos, devemos ser parte ativa na solução dos problemas da igreja. Que como líderes servos, somos chamados a termos as qualificações necessárias para exercer tal função. E como líderes servos, somos chamados a realizar um serviço que dê frutos. E aqueles que concordam com essa orientação de Deus e se dispõem a ser líderes servos nesses termos, que digam amém.